Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Indiara, eu sou dentista, ortodontista e também professora na graduação de odontologia aqui. E aí, meu vídeo de início, ele é um presente para os meus alunos, né? Para eles conseguirem tirar uma foto mais decente na faculdade. O que acontece? Você hoje tem diversos cursos de fotografia odontológica, né? Tanto pago, gratuito. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver muita informação sobre isso. Qual que é o meu objetivo aqui com essa aula? Primeiro, para os meus alunos, para que eles possam ficar repetindo a aula e conseguir fazer, né? Porque uma coisa é você assistir a aula, outra coisa é você fazer na prática, né? Então, acaba que você assistindo uma vez só, talvez você não consiga fazer já a fotografia. Então, tem que assistir várias vezes e ter a prática ali, né? Mas acaba servindo para você também que não tem noção nenhuma de como tirar uma foto. Então, é uma foto feita com o telefone que você tem, né? Mas eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para você conseguir fazer uma foto padronizada dos seus pacientes, né? E uma foto de qualidade, uma foto que você consiga postar na rede social, uma foto que você consiga comunicar com o seu protético, uma foto que você consiga mostrar ali para o seu paciente a questão do antes e depois, principalmente uma foto padronizada, tá? Então vamos lá. Essa aula aqui, como eu falei para vocês, ela é uma aula muito básica de fotografia para você conseguir fazer a foto e ter uma foto de qualidade. E aí, se você quiser se aprofundar mais, principalmente em questão de equipamentos e tudo mais, aí sugiro que você procura um curso realmente de fotografia com quem realmente entende, né? Porque eu aqui só sou um quebra-galho mesmo. Então vamos lá. O que acontece? Para que a gente precisa fazer uma fotografia? Será que a gente precisa tirar foto dos pacientes só para colocar na rede social, né? Para a gente poder mostrar um antes e um depois ali para o paciente? Também serve para isso, né? Principalmente por conta da era da internet que a gente tem aí, a gente quer mostrar nosso trabalho para os pacientes, para poder conseguir alcançar mais pacientes e tudo mais, mas não só para isso, né? Ele serve também essas fotografias servem também como uma documentação, para a gente poder provar para o paciente o que a gente fez, para a gente conseguir se comunicar com o paciente melhor. Então, aqui, por exemplo, no meu consultório, na primeira consulta, eu sempre faço as fotos de consulta inicial. Então, esse protocolo que eu vou mostrar para vocês aqui é um protocolo que eu faço aqui no consultório para eu poder conseguir conversar com o paciente. Então, depois que eu atendi ele na cadeira, eu coloco ele aqui no computador para a gente poder mostrar para ele o dente dele grandão e aí eu conseguir conversar e ele conseguir entender melhor. Então, isso ajuda muito para poder fechar tratamentos, por exemplo, e para o paciente conseguir entender o que ele precisa melhorar e tal e tudo mais. A gente usa também as fotografias para a gente poder comunicar com o protético, por exemplo. Então, a questão de cor, né, a questão de formato, então tudo para a gente poder conseguir uma comunicação melhor ali com o protético. Outra coisa que ajuda demais para a gente é para poder facilitar diagnóstico e planejamento. Então, para mim, por exemplo, que sou ortodontista, as fotos que eu vou tirando no meio do tratamento, para mim, facilitam muito. Porque às vezes na cadeira ali, eu pedindo o paciente para morder, eu ficar olhando o que está acontecendo ali, eu não enxergo tanto quanto depois que eu tiro uma foto, sento no computador e aí começo a ver os detalhes. Então facilita muito questão de diagnóstico e planejamento, tá? E por último, serve como um portfólio para a gente, né? Para a gente poder ter ali os nossos casos que foram tratados, os pacientes que a gente chegou aqui, ver aonde que a gente pode melhorar. Então, eu costumo brincar que os pacientes que eu atendi há muitos anos atrás de orto, dá vontade de chamar todo mundo e tratar de novo, porque nas fotografias a gente vê o que dava para melhorar, né? O que poderia ficar ali bem melhor, o que poderia ter sido tratado e que a gente não tratou, tá? Então, para isso, eu vou pro velho e bom slide aqui para a gente poder conseguir entender melhor aqui. Bom, para isso, antes da gente ir para o protocolo de fato, né, fotográfico, vamos entender os equipamentos primeiro. Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa são dos afastadores, né? Então, tem uma imensidão de afastadores aí. Qual que eu indico, tá? Então, para a gente poder fazer esse protocolo aqui, que é básico, né? O basicão de tudo ali, você ter o celular e fazer esse protocolo básico, eu indico alguns afastadores. O primeiro é esse Spandex, né? Que é o frontal. Então, esse aqui. Eu gosto muito de utilizar, então, esse aqui, ó, é o adulto. Eu gosto muito de utilizar o transparente. Eu não tenho o meu aqui agora porque o meu quebrou.
Qual que é o ruim do transparente? Ele vai ressecando com o tempo, então na hora que você vai fazer esse movimento aqui, ele quebra mais fácil. O leitoso, ele dura mais tempo. Mas eu gosto mais de usar todos os transparentes, todos os afastadores transparentes, para poder não ter interferência de luz. Então, se você usa um branco ou se você usa um preto principalmente, você vai ter interferência na curva do dente. Então, se você quer, sei lá, fazer um antes e um depois de uma faceta, de um clareamento, alguma coisa assim, o que você vai fazer? Se você utiliza sempre o branco como esse aqui, então em todas as fotos você sempre vai utilizar o branco. Você precisa padronizar. Então, se você faz o antes com afastador branco, o depois também tem que ser com afastador branco, tá? Para não ter diferença ali na questão de luz e tudo mais, porque isso interfere. Eu gosto particularmente do transparente, porque fica uma foto mais limpa, tá? Outro que a gente vai utilizar é esse afastador lateral aqui. Acontece que o afastador lateral que a gente vai utilizar, ele tem que ser infantil, tá? Por quê? São esses dois aqui, ó. Então eu gosto muito do transparente, tá? Além disso, dele ser infantil, ele precisa ser no formato em V. Então, observem aqui que a gente vai ter o adulto e o infantil. Eu tenho um adulto e um infantil aqui para vocês verem uma diferença do tamanho, né? Então, essa abertura aqui, ó, no adulto, ela é maior. Só que tem alguns pacientes que têm uma boca um pouquinho pequenininha. Então, se eu coloco esse adulto aqui, às vezes o paciente ele não consegue fechar, ele não consegue ocluir, e aí você não consegue fazer a foto, né? Agora, se você utiliza o afastador infantil, você consegue utilizar tanto para criança quanto para adultos, tá? Que a gente consegue fazer uma excelente foto, mesmo ele sendo pequenininho. A outra questão que a gente vai observar nesse afastador é que ele tem que ser em V. Por quê? Quando ele é em V, ele vai até lá atrás, é esse formato aqui da abertura. Ele vai lá até lá atrás, e aí eu consigo ver a relação de molares, principalmente se você é ortodontista, né? Para ver qual que é a relação da oclusão aqui. Mas, se você não for ortodontista, para eu saber como é que tá lá, o implante você vai colocar, para eu poder conseguir enxergar a boca toda, né? Quando eu uso o afastador em U, ele não tem essa abertura lá para trás, ele é mais fechadinho, e aí eu não consigo enxergar tanto os molares. Então, aqui observe que eu consigo ver até o segundo molar. Aqui eu já não consigo ver o segundo molar. Então, resumindo, a gente vai utilizar os afastadores. Eu falo aqui, como secretária, eu falo que o afastador junto e o afastador separado. Então, o afastador junto seria o Spandex e o afastador separado seria esses dois aqui, infantil e formato de V, tá? Outra coisa que a gente vai precisar também, falando ainda dos afastadores, é o afastador oclusal. Então, a gente tem um afastador oclusal, todos esses você encontra na Dental, encontra no Shopee, enfim, em qualquer lugar na internet. E a gente tem esse afastador oclusal, que é esse aqui, né? Eu gosto muito dele, porque eu acho que na foto ele fica mais bonito, mas ele é mais difícil para poder tirar a foto. E aí, a gente tem um afastador que é um afastador oclusal adaptado. O que seria isso? Seria o Spandex, esse aqui, que a gente corta aqui no meio, tá? E aí a gente consegue fazer a foto oclusal. Quando eu coloco esse afastador aqui, eu não consigo abrir a boca, olha só. Eu coloco e eu tenho um roquinho. Eu tenho uma limitação de abertura, eu não consigo abrir muito. E para eu poder fazer uma foto oclusal, eu preciso que o paciente abra bastante a boca. Quando eu corto aqui no meio, aí sim eu afasto e o paciente abre bastante a boca. Acontece que esse é grande. Então, o que a gente faz? A gente pega um Spandex pequenininho, de criança, infantil, olha a diferença de tamanho, e aí a gente corta aqui. Por quê? Agora eu consigo afastar o tecido, eu consigo afastar o lábio e eu consigo fazer com que o paciente abra bastante a boca. Então, se eu for fazer, por exemplo, no superior, eu coloco o arco para cima, afasto aqui, e aí o paciente, ele puxa aqui para cima e abre bastante a boca, ó. E aí a gente já consegue fazer uma foto bacana. Dos dois, qual que eu prefiro? Se eu for olhar a fotografia, eu vou preferir esse afastador oclusal aqui convencional. Porque olha como a foto fica mais limpa, tá vendo? Agora, na hora que eu uso esse aqui, que é mais fácil para poder tirar a foto, é mais confortável para o paciente, é mais fácil da gente colocar o espelho, é bem melhor para a gente poder tirar, para executar, mas na foto ela fica um pouco feia, ela fica esses pedaços brancos aqui. Pode ser que você utilize um transparente, mas mesmo assim ainda fica esses pedacinhos brancos, transparente, enfim, fica uma foto feia.
Então, em relação à foto, eu prefiro esse, né? E aí, com o tempo, a gente consegue tirar a foto, né? Fazer uma foto bem feita ali na hora. Claro que depende muito do paciente. Tem alguns pacientes que abrem a boca pouco, tem alguns pacientes que a gente não consegue colocar muito espelho, que ele tem ânsia de vômito e tudo mais. Então, você tendo esses dois aqui, eu dou preferência sempre para esse, mas aí quando eu não consigo utilizar esse, eu vou nesse aqui. Que aí, esse aqui é batata, você consegue utilizar em todos os pacientes, até em criança, tá? Daí, a gente tem agora os espelhos oclusais. Não precisa ser o espelho mais maravilhoso do mundo. Você pode ter um espelho, o mais barato que você compra na Dental, esse aqui, né? Ou a minha preferência, que é esse espelho aqui, ó. Por quê? Esse espelho, ele tem um soprador. Além de ter umas lâmpadas aqui, ó, ele tem um soprador. Isso não deixa o espelho embaçar, né? Então, por quê? Na hora que a gente pede o paciente para abrir a boca e coloca o espelho dentro da boca do paciente, ele tende a respirar pela boca e aí fica embaçando. Aí eu preciso de uma outra pessoa para poder ativar a seringa tríplice ali, para poder secar esse espelho e tirar essa foto. Então vira uma confusão. Isso quando a gente não erra os botões lá e joga uma água no meio da boca do paciente, né? Então, eu prefiro muito, ele tem um custo mais elevado, mas eu prefiro muito mais esse aqui, ó. Então, ele tem aqui, vou ligar para vocês verem, deixa eu ver se vai aparecer. Tem a lâmpadazinha aqui, e aí ele sopra, ó o barulho. Porque aí ele dá o vento aqui e não deixa embaçar. Ele remove, ó, na verdade você pode comprar só isso aqui, e aí tem vários espelhos desses que você pode comprar. Você pode comprar o jogo. Eu comprei um só, que pra mim isso aqui já facilita, tá? Então, dos dois, eu prefiro muito mais esse aqui. Ah, Indiara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar isso agora, eu quero começar a fazer foto, então vai no mais barato mesmo que você acha na Dental. Não precisa aquele tanto, né? Nem nada. Basta você ter esse aqui, porque ele tem dois tamanhos e a gente consegue ajustar na boca do paciente. Qual que é a questão com o espelho? É na hora que você for limpar, tá? Não pode passar bucha, gás, nem nada que arranha. Aqui, vocês vão perceber nas fotos que eu vou mostrar, tem muita foto minha que tá com um monte de risco. Por quê? Porque a gente tirou foto oclusal, que é foto diretamente do espelho, e meu espelho estava todo arranhado, tá? Então, o ideal é você lavar ali o espelho mesmo com a própria mão e tudo mais. Se você passar gás, se você passar álcool, se você passar qualquer coisa aqui para poder secar, para poder limpar, para desinfetar, vai arranhar seu espelho. Então, lava direto na mão mesmo e seca com papel toalha, tá? Outra coisa que a gente vai precisar também e que faz muita diferença nas fotos são as luzes, né? A luz que a gente vai utilizar. Até agora, antes da luz aqui, você não vai conseguir fazer nenhuma foto boa se você não tiver os afastadores, se você não tiver o espelho. Se você tiver, no mínimo, os afastadores e se você tiver o espelho, você já vai conseguir fazer uma foto boa, tá? Que aí você usa o flash do celular. Mas ainda assim não fica tão boa. Agora, você quer uma foto que vai ficar boa, aí você precisa utilizar a luz. Mais barato que tem é essa ring light aqui, ó. Se eu não me engano, quando eu comprei, eu paguei tipo R$ 20 no Shopee, né? Ela é assim, ó. Então ela é pequenininha. Pra quê? Pra você colocar assim na frente do paciente, no caso virado pra cá, assim pra frente do paciente e coloca o telefone aqui, né? Então fica fácil de você ligar, tem uma luz boa e tudo mais, né? Dá pra fazer excelentes fotos com ele. Mas se você quer subir o nível e ter assim uma excelente foto, eu sei que é um pouquinho mais cara, mas essa luz aqui, eu comprei ela no AliExpress, ó, ela já fica aqui montada, porque aí eu encaixo o telefone aqui, ó, e aí eu ligo as lâmpadas, olha como é que é forte, e aí eu consigo fazer uma foto de excelência ali com o paciente, tá? Então, Diário, eu quero investir em luz, claro, você pode usar estúdios de softbox, se você tiver ali um espaço no seu consultório para você conseguir montar e tudo mais. Tô falando assim, você tem um consultório pequenininho, igual mesmo na faculdade, né? Que os consultórios é tudo assim pequenininho, porque são separados por box. Ou você tem o seu consultório, ou você atende para alguém, você não tem um lugar para você montar ali um estúdio, tirar foto e tudo mais. Aqui no meu consultório, por exemplo, eu não tenho espaço para poder montar um estúdio. Então, eu tiro foto dos pacientes na cadeira, ele deitadinho lá. Então, quando você tem esse tipo de luz aqui, facilita muito, né? Porque você vai ter uma foto muito boa, intraoral, tá? Isso aqui não vai servir para extraoral, não, porque fica com luzes diferentes. Mas fotos intraorais você vai ter fotos excelentes. Então, vale muito a pena.
Na época, quando eu comprei, eu não fui taxada, já tem um tempo já, mas principalmente para padronizar a foto, porque aí é sempre a mesma luz, é sempre a mesma intensidade de luz, é sempre a mesma distância. Então, padronização de foto. Com essa luz aqui, vai facilitar muito sua vida, vai ficar muito bom suas fotos, tá? Ah, não tenho dinheiro para comprar, porque eu acho que ele deve estar uns R$ 400 no Alha que eu comprei, né? Alguns anos atrás. Não tenho como comprar isso aqui agora, vocês conseguem fazer fotos boas com a ring light. Eu trabalhei muito tempo com a ring light, tá? Então aqui, ó, observem aqui a diferença de fotos. Essa foto, por exemplo, ela foi feita sem a luz, né? Então quando a gente vai fazer, então eu não tenho luz, eu vou fazer um protocolo, as fotos frontais e laterais, elas são feitas com flash, né? Agora, a oclusal não tem como eu fazer com flash, porque eu vou estar tirando uma foto do espelho. Então, na hora que eu colocar o flash, não vai aparecer a foto, vai aparecer só a luz, né? Então, as fotos oclusais a gente tem que fazer sem flash. E aí, como a gente faz sem flash, olha só como é que fica uma foto escura, né? Principalmente aqui na parte dos dentes posteriores. Quando a gente utiliza esse tipo de luz aqui, ajuda um pouquinho, esse tipo de espelho, ajuda um pouco, porque eu tenho lâmpadas aqui, né? Então, acaba iluminando um pouquinho mais, né? Agora, olha só a diferença quando eu utilizo esse tipo de lâmpada aqui, ó. Então, essa foto aqui eu fiz com o celular e eu fiz com essa luz aqui. Então, você tem uma boa iluminação na boca toda aqui do paciente. Outra coisa que a gente pode utilizar, e agora já começa assim, é umas frescurinhas, digamos assim, é o contraste. Então, o contraste nada mais ele parece um espelho, o formato de um espelho, né? Então, aqui tem um jogo, eu gosto só desses dois aqui. Eu comprei, na verdade, esse jogo aí, mas não gostei das outras coisas, não. Pra mim não funciona, tá? Porque pelas coisas que eu preciso. Então, basta esses dois aqui pra mim, ou um só, que você tiver, como eu comprei um jogo, mas se você quiser comprar um só, vale a pena. E vale a pena você comprar no AliExpress, tá? Porque na Dental é bem mais caro, bem mais caro. Se eu não me engano, eu comprei o jogo todo por R$ 70. Vou deixar os links aqui depois das coisas que eu comprei para facilitar para vocês. Para que serve o contraste? Para a gente fazer esse tipo de foto aqui, por exemplo, se você trabalha com a estética, né? Então, provavelmente, você já deve ter visto aí uma foto desse tipo aqui na internet, né? Para que essa foto? Isso aqui deixa uma foto bonita, a gente consegue mostrar melhor para o paciente. Se você trabalha com estética, para poder mostrar contorno de dente, para poder mostrar a questão da transiluminação, né, da transparência do dente, enfim. Esse tipo de coisa, a foto fica legal. É mais assim, uma frescurinha mesmo, né? Não precisa, isso aqui não entra muito no protocolo fotográfico, não. É só se você quiser. Qual que é a questão? Então, olha só o afastador que eu utilizei aqui, o afastador cruzal adaptado, né? Então, você coloca o afastador e coloca o contraste aqui embaixo. Qual que é a questão? O contraste, ele não pode encostar nos dentes. Então, você coloca só lá atrás, sem encostar nos dentes, e aí a gente consegue fazer essa foto aqui. Então, essa é a foto original que a gente tira, né? Então, quando a gente for tirar, a gente tira não tão pertinho aqui, não tão enquadrando, para que na hora que a gente for cortar, a gente tenha espaço para poder cortar, né? Então, essa foi a foto original que a gente tirou. Depois eu vim aqui, ó, só cortei aqui assim, e aí eu tenho essa foto. Então, se eu quero fazer um antes e depois de uma estética, né? Você fez ali um 11 e um 12, um 11 e um 21. Se eu quero fazer um antes e depois de clareamento, também fica muito legal desse jeito, tá? Então, é mais uma frescurinha ali que dá pra fazer, que fica a foto bonita, que dá pra gente fazer com o protocolo que eu vou ensinar. Não tá dentro do protocolo, mas vou mostrar pra vocês. Então, fica assim, ó. Você coloca o afastador, ó. Coloca o afastador, fecha para o paciente sorria, que aí levanta o lado, e aí você coloca o afastador, você coloca o contraste aqui, ó. Sem encostar. Não pode encostar. Você vai colocar, ó, desce aqui, né? E aí, tira a foto. É difícil dar aula e botar aqui na mesma boca, né? Uma boca só para tantas coisas. Bom, uma outra coisa também que eu acho que faz muita diferença é você hidratar a boca do paciente. Então, quando você vai mexer com o afastador, você joga esse afastador para tudo que é lado. Se a boca do paciente já está ressecada, você vai acabar machucando a boca desse paciente, né? Então, o ideal é que você utilize ali o hidratante labial. Eu gosto muito, muito desse aqui.
porque ele hidrata bastante e ele tem um cheirinho muito bom de morango. Então, todas as vezes que eu passo no paciente, todo mundo elogia. Nossa, que cheirinho bom, né? E esse você encontra na Dental. Mas se você não quer usar esse aqui, eu gosto desses outros aqui também, porque eles hidratam bem, tá? Qual que é a questão? É você passar na boca do paciente sem você lambuzar. É um belisquinho mesmo para poder só hidratar, deixar uma foto bonita, principalmente nas fotos de sorriso, né? Mas sem melecar, porque senão vai ficar aqueles afastadores tudo melecado, tudo sujo de hidratante, tá? Então, um pouquinho mesmo, uma camada bem fininha. Aqui, ó, eu quis mostrar para vocês como é que eu passo o hidratante, né? Normalmente eu corto o cotonete no meio, para eu poder ter várias pontinhas, e uso uma pontinha do cotonete para passar. Poderia ser direto com a luva? Poderia, mas depois minha luva vai ficar toda melecada. Então eu prefiro com o cotonete, né? Até porque eu não vou contaminar o hidratante. E passo bem pouquinho na boca do paciente, né? Só para poder ficar hidratado ali e deixar uma foto mais bonita e também melhorar ali com o afastador, né? Para não machucar o paciente. Daí, a gente tem uma outra coisa que eu coloco também, que eu gosto de colocar, é o óculos de proteção, mas eu gosto de colocar esse óculos de proteção escuro aqui. Por quê? Na hora que eu ligo essa luz aqui, é uma luz muito forte no olho do paciente. Então, olha só, vou ligar de novo. Aqui é uma luz muito forte que vem aqui direto assim, ó, no olho do paciente. Então, acaba que eu coloco esse óculos de proteção nele, né, para poder diminuir o desconforto no olho. Então, ao invés dele só fechar o olho e tudo mais, você coloca já o óculos, que aí já diminui o desconforto, tá? E evita também de cair alguma coisa. Vai que você é muito desastrado, cai alguma coisa ali no olho do paciente. Até que se você não for usar essa luz aqui, se você não usar a ring light, até pela questão do flash também que incomoda um pouquinho. Então eu gosto de usar esse óculos aqui. E aí, gente, claro, se a gente vai fazer um protocolo fotográfico com celular, qual que é o celular que a gente indica, né? Eu vou falar por mim, pela experiência que eu tenho, tá? Eu não tenho experiência com tantos celulares, né? Como eu não sou especialista em fotografia, não entendo nada de fotografia, na verdade, então eu não tenho grandes equipamentos para poder ficar falando para vocês, grandes celulares, né? Experiência com alguns celulares para eu poder contar para vocês. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tenho e por que eu indico o iPhone 12, tá? Antes de ter iPhone, eu tinha um Samsung A10, A9, uma coisa assim, bem antigo, tipo de 2016. E eu tenho muito tempo com ele aqui no consultório. Então eu fazia fotografias com ele, né? Eu sabia que não era um celular bom para foto e tudo mais, mas era o que eu tinha, então eu utilizava ele. Então eu tentava fazer os protocolos ali de fotografia. Se eu for pegar essas fotos hoje, eu vejo que é foto muito ruim, não pela qualidade da câmera, mas pela posição de câmera mesmo, de luz e tudo mais. E aí chegou uma época que eu falei, não, acho que eu preciso trocar de telefone porque eu quero tirar fotos boas agora no consultório. E aí eu troquei pelo iPhone 12. Chegou um momento em que eu fui aprendendo uma coisa ali, fui aprendendo uma coisa ali, eu consegui chegar no protocolo fotográfico que eu tenho hoje, né? Mas eu cheguei no protocolo fotográfico com o iPhone 12. Então, com todos os afastadores que eu mostrei para vocês, com todos os espelhos, inclusive com essa luz aqui. Então, eu consegui chegar num protocolo que eu tivesse boas fotos e que eu tinha fotos padrões, né? Eu conseguia padronizar antes e depois. Tudo com o iPhone 12. Até que chegou um certo momento que eu falei, bom, vou trocar de iPhone, vou evoluir. E aí eu troquei pro 14 Pro Max, na época. Isso deve ter uns 2 anos. Eu troquei pro 14 Pro Max, imaginando que, pô, o iPhone ele vai evoluindo, a câmera vai evoluindo, né? Então vai ficando melhor e tudo mais. Acontece que para foto de dente, para foto intraoral, ele não me serviu muito, tá? Então eu fiquei em torno de 6 meses com o iPhone 14 Pro Max, tentando tirar fotografias boas no consultório e as fotos eram cada vez piores. Como eu gosto de trabalhar com provas, olha só isso aqui. Então, essa é uma foto padronizada que eu consigo fazer no consultório com o iPhone 12 e a mesma foto, né? A mesma foto que eu falo assim, utilizando os mesmos afastadores, utilizando as mesmas lâmpadas, as mesmas luzes, os mesmos espelhos, tudo o mesmo protocolo padronizado que eu sempre fazia com o iPhone 14 Pro Max. E olha só a diferença. Parece que a foto ela ficava muito pior. Sem falar nos vídeos que eu precisava fazer vídeo. Quando eu quero fazer um vídeo, principalmente de clareamento ou de alguma mordida do paciente, alguma coisa assim,
Bastava eu tocar na tela que focava onde eu quero. No 14 Pro Max eu não consigo fazer isso. Pode até ser fazer com outras coisas, tá? Pode ser que, igual mesmo para foto de externa, para foto de viagem, é excelente. Mas para foto de boca, que era o que eu precisava, não ficou bom. Então eu fiquei 6 meses com o telefone só passando raiva no consultório, só entregando esse tipo de foto muito ruim, que parece que a resolução era ruim. Cheguei a pesquisar muita coisa, cheguei a trocar configurações, tudo que vocês pensaram. O dono da loja achou que eu era meio louca e eu mostrava para ele que não era. Eu comecei a conversar com outros dentistas e eu fui percebendo que realmente para a boca ele não funcionava, né? Então o que eu fiz? Eu troquei o telefone 14 Pro Max e aí eu troquei por 2 telefones. Eu voltei para o 12, então eu tenho o 12 só para o consultório. Então esse telefone aqui, ele é só do consultório. Então eu utilizo o iPhone 12. O meu hoje em dia é o 13, pode ser que eu troque por qualquer outro telefone e tudo mais. Mas do consultório, que é para as fotos intraorais, eu só tenho o iPhone 12, que é o que eu vejo que as fotos ficam muito boas. Eu lembro que uma vez eu conversando com um dentista, que eu estava encaminhando um paciente, aí eu estava mandando as fotos para ele para poder explicar o caso, e ele perguntou: você tem câmera profissional? Suas fotos estão muito boas. E não, era apenas esse protocolo que eu vou mostrar para vocês aqui, com todos esses materiais, né, esses afastadores, espelhos e essa luz que a gente consegue fazer uma foto muito boa. Então, eu não tenho experiência com outros equipamentos. Já tentei também tirar com foto com câmera profissional? Já. Mas aí, gente, é um estudo muito mais longo, muito mais aprofundado. Tem que saber muito mais de fotografia e acabou que eu não estudei. Então, eu tenho uma câmera aqui que ela fica guardada. Eu prefiro utilizar o celular, tá? Então, eu prefiro hoje, indicação, iPhone 12, tá? Então, vamos ao protocolo fotográfico, né? Daqui, vamos lá. A primeira foto que a gente vai fazer é uma foto de sorriso frontal. Eu prefiro tirar as fotos de sorriso antes do que e depois ir com os de afastador, porque acaba ficando marcada aqui ó, no paciente. Então a gente vai fazer um tanto de foto com o afastador e aí depois, se eu quiser tirar foto de sorriso, acaba que o rosto dele fica marcado com os afastadores. Então eu prefiro tirar de sorriso primeiro e depois as intraorais com os afastadores, tá? Então, a primeira foto, a gente vai fazer sorriso frontal, que eu chamo. Ou seja, o paciente ele vai estar sorrindo e a gente vai fazer uma foto frontal. Se você estiver utilizando a luz, né, seja ring light ou seja aquela outra ali que eu mostrei, sempre vai ser sem flash, tá? Se você estiver sem luz, aí você vai utilizar com flash aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir ao paciente para sorrir, então você vai passar um pouquinho do hidratante labial, não é muito para não ficar aquele trem melecado e para não brilhar muito na foto, tá? Então é bem pouquinho que você passa. Se por acaso sair para fora da boca, você vem com uma gaze limpa, como se fosse um batom mesmo, tá? Pede para o paciente sorrir. O que você faz na hora? Eu vou fazer uma simulação aqui, porque eu tô com como é que fala? Com a minha luz aqui, ó. Então, olha só, eu vou estar aqui assim, né? Como que faz primeiro? Como não tem estúdio, não tem nada, o paciente ele vai ficar completamente deitado na cadeira, tá? Então, você deixa ele lá completamente deitado e aí você faz a foto ou em pé ou sentado. Eu prefiro fazer sentado, eu costumo ficar aqui atrás da boca do paciente, né? O paciente está deitado aqui, eu fico numa posição de 12 horas e aí peço para ele levantar bem o queixo e aí eu posiciono aqui assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil. Ó, eu posiciono mais ou menos nessa distância. Isso aqui, ó. Nada mais que isso. Nem muito perto e nem muito longe, tá? É mais ou menos isso aqui. Se eu precisar dar zoom, é muito pouquinho, tá? Às vezes eu coloco mais ou menos nessa distância. E aí a minha boca fica muito pequenininha aqui, a boca do paciente. Aí eu dou um zoom. O zoom, ele tem que ser mais ou menos ali 1,5, tá? Não faz mais que isso, mais que 1,5, porque acaba distorcendo a foto. Acaba perdendo a qualidade. E se você encosta muito assim perto do paciente, você acaba distorcendo a foto, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, um pau, ó, da câmera aqui, da câmera e da boca do paciente. Isso aqui, essa distância aqui, já tá muito boa. Você posiciona aqui e depois, quando posiciona, arruma o zoom e tudo mais. Quando você estiver pronto, é que você pede o paciente para sorrir. Por quê? Quando você pede ele para sorrir, fala, olha, dá um sorrisão bem forte e tudo mais,
Esse primeiro sorriso dele é o que vai sair a foto boa. Se você pede para ele sorrir, coloca lá e vai arrumando, enquanto isso ele está sorrindo, ele vai cansando, daqui a pouco o sorriso dele já não vai sair mais o que a gente quer, tá? Outra coisa, na hora que você posicionou lá, pediu para ele sorrir, estou falando do iPhone 12, tá? Então você pode ter um outro telefone que eu não sei como é que vai funcionar. Então no iPhone 12, posicionou, pediu para ele sorrir, você vai dar um toque para poder focar em cima dos incisivos centrais, tá? Não significa que vai desfocar todo mundo aqui para trás. Você pode ver que essa foto aqui está focada todo mundo para trás. Mas dá esse toque aqui para poder focar todo mundo. Então, quando você for tirar a foto, você vai focar, você vai olhar. Aí não é foco mais de telefone, você vai. Como é que eu vou falar? Você vai prestar atenção agora, são nos incisivos centrais, tá? Que eles têm que estar ali no centro da foto, bem paralelo, certo? Agora, a gente vai fazer as fotos de sorriso lateral. Isso tanto direito quanto esquerdo. De novo, se você está utilizando a luz, o telefone é sem flash. Se você não tem luz nenhuma, você vai utilizar o flash. Agora, o paciente ele continua lá, do mesmo jeitinho, deitado na cadeira, tá? Olhando aqui para o teto, no caso, né? Que ele vai estar deitado na cadeira, então ele vai estar olhando para o teto, olhando para a frente dele. Agora é você que vai posicionar. Então o paciente sorriu a primeira vez, deu o sorriso, né? Que você conseguiu tirar a foto normal, pede para ele relaxar a boca de novo. Relaxou a boca, você vai pegar o celular aqui, né? A sua luz e vai agora virar aqui de lado. O paciente ele fica quietinho do jeito que estava. É você que vai movimentar, você que vai ajustar aqui o que quer. Quando você estiver na posição certinha, aí você vai pedir para ele sorrir novamente, para ele dar um sorrisão. Que aí na hora que ele dá o sorrisão, você já está pronto para poder tirar foto. E aqui nesse caso a gente vai focar em canino, tá? Observem uma coisa. No sorriso lateral, que é esse de 45 graus, a gente vai focar no canino e aqui vai aparecer um pouquinho do dente lateral, certo? Gravem isso, porque na hora que a gente for fazer a foto lateral lá de oclusão, esse lateral aqui, esse dente lateral, ele não pode aparecer. Na foto de 45 graus, a gente foca no dente canino, né? E aparece um pouquinho aqui esse dente lateral. Então, quando você posiciona aqui o paciente dê um sorriso, é a hora de você ajustar um pouquinho aqui, né? Porque aí você vai conseguir, você vai ajustar aqui para ver se vai aparecer o lateral ou não. Isso mantém a foto padronizada, certo? E aí você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Então, o paciente continua paradinho, você que vem para cá, ajusta tudo, pede para ele poder sorrir, e aí ajusta mais um pouquinho, né? Se precisar ajustar, e aí tira a foto. Aqui no consultório, eu não consigo tirar a foto sozinha, tá? Na foto de sorriso, eu consigo porque eu não tô mexendo ali com nada na boca do paciente. Então, a foto de sorriso, geralmente, eu tiro sozinha, tá? Então, sou eu que posiciono e sou eu que faço as fotos. As outras eu já não consigo fazer tanto, porque eu não tenho essa habilidade. Aí eu preciso da minha secretária, tá? Bom, então aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de apoiar o suporte, né? Então, perceba ali que eu tenho uma distância certa da boca do paciente. O paciente está completamente deitado, olhando para o teto. E aí eu apoio ele já, mexo aqui na configuração, né? Então, eu dou um pouquinho de zoom, não encosto muito para não deformar, e dou um pouquinho de zoom ali para eu poder ter uma foto melhor. E peço ao paciente para poder sorrir só na hora que eu for disparar, para ele não ficar ali muito tempo e o sorriso não sair falso, né? Aqui parece que o paciente está com a boca aberta, mas na verdade é porque ele tem mordida aberta, né? Mas lá atrás ela estava ocluindo certinho. Para a gente fazer a foto do sorriso lateral, quem sempre vai ter que movimentar sou eu, né? Então o paciente vai ficar deitado, olhando para o teto, e aí eu movimento o telefone para o lado que eu for fazer. Peço ele para poder ficar quietinho e só peço ele para sorrir no momento em que eu for tirar a foto. Porque se eu pedir ele para poder ficar sorrindo e aí ficar mexendo no telefone, esse sorriso ele já vai ficando mais murcho, sabe? Então eu peço para sorrir, que ele dá um sorrisão e disparo a foto. Quando eu vou para o outro lado, quem movimenta de novo sou eu, então eu movimento a câmera para o outro lado e peço ao paciente a mesma coisa, né? Peço para ele sorrir, foco no canino e disparo ali a foto. Vamos lá. Agora, a gente precisa da foto frontal. Eu quero a foto frontal agora de intrabucal mesmo, tá? Isso aqui vale para a foto de sorriso também. O que acontece? Eu vou tirar o telefone aqui para vocês conseguirem entender o que eu tô falando, mas a gente sempre vai pensar que a gente está trabalhando com a luz, tá?
Quando o paciente, sempre o protocolo fotográfico, sempre o paciente ele vai estar completamente deitado, certo? Completamente deitado, como aqui na foto. Ele vai estar completamente deitado, com a cabeça assim aqui, então mexe no queixo do paciente para ele não ficar muito assim, para ele não ficar muito assim. Mexe no queixo do paciente, orienta ele e ele vai ficar olhando para o teto. Quando eu vou fazer as fotos intrabucais, o meu telefone ele tem que ficar paralelo. Então eu vou fazer a foto primeiro, agora é a foto frontal. Então o meu telefone ele precisa ficar, deixa eu mostrar para vocês, assim, ó, ele precisa ficar paralelo. Ele não pode ficar assim, não pode ficar assim. Ele tem que ficar paralelo à superfície vestibular dos dentes, tá? Para não dar distorção e para a gente ter uma foto padronizada. Então, quando a gente for colocar aqui, ó, vamos lá de novo. Na hora que a gente for colocar aqui, ele tem que ficar bem paralelo assim, ó. Aqui assim. Ele não pode ficar assim, não pode ficar assim, assim, assim. Ele tem que ficar bem paralelo. E aí, na hora que você for colocar, você vem e ajusta assim, ó. Aqui dá pra ver melhor. Ele tem que ficar assim. Se a boca do meu paciente está aqui certinha, ó, ele tem que ficar bem paralela à superfície vestibular. Não pode fazer assim, não pode fazer assim, nem assim, tá? Então, na foto frontal intrabucal, a gente vai utilizar afastador. Qual afastador que a gente vai utilizar? O Spandex, tá? O que eu chamo de afastador junto. De preferência transparente, tá? De novo, se você fizer as fotos de um antes com o branco, faça o depois com o branco. Se fez uma foto de antes com o afastador preto, faça o depois com o afastador preto. As fotos têm que ser padronizadas, certo? Então, a gente vai utilizar o Spandex. E aí, deixa eu passar para frente. A gente vai utilizar o Spandex, como aqui, ó, eu utilizei o transparente. E aí a mesma coisa. Na foto de sorriso frontal, eu foquei nos incisivos centrais. Então, nessa foto intrabucal frontal, eu também vou focar nos incisivos centrais, tá? Então, eu preciso que, se o meu sorriso tá aqui, o meu telefone ele precisa ficar bem aqui paralelo aos incisivos centrais, tá? Porque aí eu vou conseguir enxergar da mesma maneira dos dois lados. Eu não consigo enxergar mais um lado do que o outro. A foto ela vai ficar padronizada. Então, quando eu tiro a foto, essa foto, por exemplo, aqui é uma foto original. Quando eu tiro essa foto, eu não procuro focar tanto assim, ó, já enquadrar ela para cortar. Eu deixo espaço do lado, porque às vezes eu tiro essa foto, mas ela ficou meio torta, sabe? E aí eu consigo ajustar depois. Então, deixe espaço, não é deixar a boquinha aqui assim, muito, muito pequenininha aqui, né? Mas deixe um espaço aqui para na hora que eu for cortar, eu tenha espaço para poder conseguir trabalhar. Então, essa aqui, por exemplo, já é a foto editada. Editada só no cortar, tá? No cortar e na questão do plano oclusal aqui também. Aqui eu não mexi com cor, eu não mexi com nada disso. Eu apenas cortei aqui, ó. Então, eu já tenho uma foto agora decente. Outra coisa, se você quer postar foto em rede social, né? Que a gente gosta muito de postar antes e depois. Primeira coisa que você precisa saber, o paciente ele não gosta de ver dente, tá? Quem gosta de ver dente é dentista. O que ele vai gostar de ver é a transformação. Então, por exemplo, é aí que entra a foto de sorriso. Então, se você fez um clareamento, eu costumo postar foto de dente para poder mostrar a diferença de cor. Mas o que o mais paciente ele quer ver é o sorriso, né? Como ficou o rosto do paciente. Então, por isso que o pessoal da estética, né, quem faz lente de contato, eles costumam tirar bastante foto de sorriso e bastante foto de rosto também, né? Eu não coloquei de rosto aqui porque eu não tenho um protocolo certinho, que eu não sou muito que eu não entendo muito de fotografia, né? Eu tiro as minhas fotos aqui e tudo mais. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é tirar foto intrabucal, é tirar foto de dente para você conseguir mostrar para o seu paciente, para poder você conseguir trabalhar, né? Conseguir fazer planejamento, conseguir fazer diagnóstico e tudo mais. Então, o que o paciente gosta de ver é o resultado. Então, é as fotos de sorriso, tá? Então, se você tira uma foto e posta, por exemplo, uma foto desse jeito aqui, para o paciente, ele acha que isso aqui machuca. Isso incomoda, gente, né? A gente vai colocar isso aqui já incomoda. Mas quando você vê uma foto dessa forma, principalmente o paciente que é leigo, que não entende nada, ele acha que isso aqui está reganhando a boca, que está machucando Deus e o mundo, né? Então isso aqui não é uma foto bonita de se ver. Por isso que a gente, quando a gente vai postar alguma coisa, se você quer postar foto realmente de dente, a gente tenta cortar o máximo aqui desse afastador, certo? Para fazer essa foto agora, a gente vai colocar o afastador, né, que eu chamo de afastador junto, mas ele é o Spandex, né? Então aí você aperta ele para poder colocar na boca do paciente, porque se ele tiver do jeito que tá, sem você juntar as extremidades, vai ficar mais difícil de colocar na boca do paciente. E aí ajusta o lábio. Depois você vai fazer a mesma coisa como se fosse a foto do sorriso, né?
Vai estabilizar, vai dar o zoom que precisa e vai focar nos incisivos centrais. Aí lembra sempre de orientar o paciente para ele poder ocluir, né? Aqui meu paciente tem mordida aberta, mas lá no posterior ela está ocluindo. E aí agora a gente vai para as fotos laterais, né? Para a gente poder tirar a foto lateral agora de oclusão mesmo, de dente mesmo, e não a foto de sorriso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai trabalhar a questão aqui. Então, o paciente vai ficar deitado, olhando para cima. O paciente ele nunca mexe a boca, tá? Ele fica lá quietinho na posição. É você quem vai mexer a questão da câmera. Então, quando eu for fazer a foto, o que acontece? Voltando aqui na foto frontal, a gente coloca o afastador, pede o paciente para morder e aí já vem e faz a foto. Coisa rápida, né? Tira esse afastador e aí a gente vai utilizar agora os afastadores laterais, os afastadores separados, que é um afastador em V infantil, tá? Qual que é a questão? A mesma forma, do mesmo jeito que quando eu vou fazer a foto frontal, eu preciso estar com o meu telefone aqui, ó. Então, minha boca tá aqui, Meu telefone, ele precisa ficar aqui paralelo. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Ele precisa ficar aqui paralelo à boca do paciente, né? Quando eu for fazer a foto lateral, ele também precisa ficar assim, ó, paralelo. Ele não pode ficar assim. Se eu fizer desse jeito, eu vou fazer uma foto 45 graus, como eu fiz lá na foto do sorriso. Então, quando eu for fazer, olha aqui, que é essa foto que eu mostrei, né? Eu vou tirar aqui da luz para vocês conseguirem enxergar. Então, se eu vou fazer uma foto lateral, meu telefone ele não pode ficar assim, ó, tá? Ele tem que ficar paralelo, vou colocar mais aqui para vocês verem, paralelo aqui a minha oclusão aqui, tá? É bem paralelo. Se fizer assim, eu vou tirar mais profundo, eu vou tirar mais para lateral e aí a gente não quer uma foto desse jeito. Então, é porque aqui tá sendo difícil para eu poder mostrar para vocês. Mas pense, igual aqui na foto, ó, o meu telefone, a minha lateral tá aqui, ó. Lateral aqui, né? Os dentes laterais aqui do paciente, os dentes posteriores. Então, esses dentes posteriores, eles têm que ficar aqui paralelos ao telefone. Se eu inclinar o telefone desse jeito aqui, para frente, para trás, enfim, a gente não vai ter uma foto boa. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os afastadores laterais, né? A gente utiliza os afastadores laterais, coloca o telefone aqui, paralelo, né? E a gente vai focar também em canino. Acontece que na hora que eu for colocar, é a hora que eu vou ter que mexer para não aparecer o dente lateral, o incisivo lateral. Então, eu tô com o meu telefone paralelo, tá? Tô com um afastador, né? Então, eu tô com o afastador aqui, o paciente aqui, tô com o telefone aqui, e aí eu vou focar no canino. Aí, eu vou mexer só um pouquinho assim, ó. Eu não vou ficar fazendo isso, tá? Eu vou mexer só um pouquinho aqui, rotacionar o meu braço, para poder esconder o incisivo lateral. Se o meu incisivo lateral aparecer aqui, significa que você está com o telefone muito aqui para frente, ó, você está fazendo 45 graus. Então, eu preciso jogar para trás, deixar ele mais paralelo, e aí eu não consigo ver o incisivo lateral. Eu vejo o incisivo central, mas eu não vejo o incisivo lateral, tá? A não ser que esse incisivo esteja numa posição ali muito ruim e tudo mais. Mas, no geral, a gente não enxerga esse incisivo lateral. E aí, a questão dos afastadores. Essa hora que eu já não consigo tirar sozinho. Eu preciso de ajuda da minha auxiliar. Eu sempre coloco os dois afastadores. Ah, Indiara, mas eu vou tirar foto? É só de um lado. Não tem problema. Por quê? Você vai sempre utilizar os dois. Se eu coloco uma, e eu vejo muito pessoal fazendo isso, se eu coloco só de um lado, o lábio ele fica solto aqui e a foto ela fica horrorosa. Então a gente utiliza o outro lado também para poder tirar esse lábio solto aqui, né? Para a gente poder conseguir, porque na hora que eu for cortar, olha só, eu não vou ter aquele lábio frouxo aqui, né? Eu vou ter uma superfície neutra aqui, né? Uma foto mais neutra. De novo, eu vou tirar uma foto que eu tenha espaço, né? Para na hora que eu for cortar, aqui eu poderia dar um pouquinho de zoom mais, né? Eu poderia utilizar o limite aqui do afastador. Não precisava ter esse tanto aqui, né? Esse tanto de espaço. Você pode usar o próprio afastador aqui como limite. Que aí na hora que você for cortar, você tem espaço para você cortar. Então, na hora que eu estou fazendo a foto, o paciente está com afastador. Olha só. Está com afastador. O que acontece? Eu vou tirar a foto, então, do meu lado direito. O próprio paciente que segura o afastador, mas eu faço com ele para não puxar nem nada. Ele só coloca o afastador. Quem vai puxar o lado da foto
sou eu. Então, eu que estou tirando a foto, eu que puxo bastante, e aí minha secretária já está aqui pronta para tirar. Nessa hora, não sou eu que estou tirando, já é minha secretária, porque eu estou ocupada em posicionar o afastador. Então, o que eu faço? De um lado, ele está com o afastador dos dois lados, na verdade. Aí, eu explico para o paciente, olha, desse lado, você frouxa a mão, você não precisa puxar, porque como eu já vou puxar do lado de cá, e ele puxar do lado de cá, vai ficar muito ruim. Então, desse lado, ele só segura o afastador, pode frouxar a mão, e aí eu vou orientando ele, ó, pode deixar frouxo mesmo, que é só para poder afastar o lábio. E desse lado, eu vou puxar. Quando eu vou puxar, eu aviso para o paciente. Aí eu levanto o queixinho dele aqui, e na hora que eu for puxar, eu falo, olha, eu vou puxar, mas você fica. Por quê? Na hora que eu faço isso aqui, ó, que eu começo a puxar, ele vai junto. E eu não quero que ele venha junto. Eu só quero afastar a bochecha, tá? Então eu sempre aviso, olha, eu vou puxar, mas você fica, tá? Que aí ele sabe que eu vou puxar bastante. E eu costumo falar também, olha, eu vou puxar um pouquinho que pode machucar. Nessa hora, sua secretária, né, que é como ela vai estar aqui, né, fazendo a foto pra você, ela já vai estar no jeito. Então eu vou estar com o afastador aqui, assim, né? Tô com o outro também, é pra eu conseguir falar. Eu vou estar com o afastador e ela vai posicionar certinho. Posicionou, que tiver pronto, aí beleza, tá pronto, posso tirar a foto? Não, é a hora que eu vou puxar bastante. Eu puxo bastante e ela tira a foto. Por quê? Eu vou estar causando um incômodo muito grande no paciente, né? Porque eu vou estar puxando bastante essa boca dele, mas o negócio aqui já tá pronto, então o incômodo vai ser rápido, né? Se eu for ficar puxando e minha secretária ainda for ficar ajustando aqui, eu não vou conseguir fazer essa foto, porque daqui a pouco o paciente ele vai reclamar, ele não aguenta porque machuca, né? Então sempre façam isso. Ajusta tudo que tiver que ajustar e aí na hora que for puxar, é a hora que você puxou, bateu a foto e acabou, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Aí você troca sua mão com ele, pede para ele poder frouxar desse lado e vem do outro lado puxar. Aí a secretária vem pro outro lado, ajusta o que tem que ajustar, né, para não mostrar lá o incisivo lateral e tudo mais. Na hora que ela estiver pronta, é a hora que eu falo pro paciente, olha, eu vou puxar e você fica. Vou puxar um pouquinho e vai machucar. Porque o paciente já sabe o que vai acontecer. Se você não avisa nada para ele, ele vai achar tudo muito ruim. Então, todas as vezes que eu vou tirar uma fotografia, que eu vou fazer o protocolo fotográfico, eu falo, olha, vamos tirar umas fotos? É rapidinho, eu sei que incomoda um pouquinho, os afastadores são chatos, mas é coisa rápida, eu garanto que é rápido, tá? Você tem que garantir rápido isso. Posicionar tudo antes para a hora que tirar a foto ser bem rápido, tá? Então, aqui a gente falou dos afastados, a gente já fez sorriso, as duas fotos de sorriso lateral, a gente fez agora a foto frontal, né, de dente, e as duas fotos laterais. Uma outra coisa que vale a pena também você fazer é o seguinte, se você quer foto de oclusão também, você faz essa foto na mesma hora. Então, o que acontece? Eu já tô aqui, minha secretária já tá com a câmera aqui, com luz, tudo posicionado na posição, pronto para tirar a foto. Aí eu falo com ele, eu vou puxar isso aqui. Aí eu vou, puxo, tiro a foto, aí eu falo, abre só um pouquinho. Aí ele abre um pouquinho para a gente poder fazer a foto sem oclusão, né? Pra gente poder conseguir enxergar a cúspide e tudo mais. E aí minha secretária vai e tira outra foto. É coisa muito rápida, gente, tá? Então é no sentido assim, ó. Tô aqui, tá pronto? Então vamos lá. Eu vou puxar só um pouquinho, tá? Fica aí. Puxou, tirou a foto. Abre um pouquinho. Ele abriu, tirou a foto de novo. Pronto, voltou, tá? É coisa bem rápida. Então a gente pode fazer essas fotos. Eu costumo muito fazer essas fotos, principalmente quando eu quero fazer diagnóstico de trinca, né? Diagnóstico para clareamento dental. Mas se você quiser mostrar alguma coisa para o seu paciente, enfim, são fotos que você consegue ter uma foto a mais ali e com um segundo a mais no seu protocolo ali, sem alterar nem nada. Aqui eu gravei de 2 ângulos para vocês conseguirem ver, né? Para a gente poder fazer as fotos laterais. E aí a gente utiliza agora os afastadores afastados, né? Separados, em V e infantil, para ficar mais confortável para o paciente. Então, o paciente fica deitado, olhando para o teto, sem mexer. Quem mexe sou eu. Então, numa mão que não vai estar tirando a foto, ele só segura o afastador sem puxar. E eu seguro do outro lado, né? Como eu tô com uma mão segurando o afastador e a outra segurando o telefone, aí a minha secretária que faz o disparo, né? Eu posiciono e ela só faz o disparo. Isso pode ser qualquer pessoa que esteja na sala com você. Agora, né, de um outro ângulo aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, o que eu faço? Eu sempre peço para o paciente, né, confirmo que ele está com a boca, né, que está ocluindo certinho, estão com os dentes encostados, posiciono lá certinho,
tô eu pronta para poder segurar e eu aviso para ele que quando eu for puxar é para ele ficar onde ele tá, que não é para poder vir com a cabeça, né? E aí, quando a minha secretária tá próximo de dar o disparo da foto, é que eu vou puxar bastante, o máximo que eu conseguir do afastador, para não ficar incomodando o paciente. Eu não fico ali puxando uma vida até ela vir e preparada do telefone, não, tá? É na hora que estiver pronto para fazer o disparo que eu faço, que eu puxo ali o afastador. E aí o foco aqui agora é nos premolares. Bom, agora a gente vai para as fotos oclusais. As fotos oclusais são as fotos mais chatas de fazer, tá? Porque a gente tem um espelho para colocar dentro da boca do paciente. E tem alguns pacientes que têm ânsia de vômito, né? Então isso dificulta um pouco. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a foto oclusal superior, que é a inferior, é a mais chata que tem, tá? Então, a gente vai precisar do afastador oclusal, qualquer um dos dois, tá? Ou o adaptado, o cortado, né, modificado, ou esse afastador oclusal mesmo comum. E aí a gente vai precisar do espelho. Eu vou falar do espelho, esse aqui, tá? Que é o que eu gosto de utilizar. Qual que é a questão se você usar esse aqui? Se você usar esse aqui, você vai sempre pedir para o paciente, na hora que você for colocar o espelho, você vai pedir para ele respirar pelo nariz. Porque se ele ficar respirando pela boca, seu espelho vai embaçar. Então, você sempre pede ele para respirar pelo nariz. Ou também, você pode pedir a secretária para poder vir jogando o ar no espelho. Eu acho que dá muito mais trabalho, eu acho que vira uma confusão, porque já é aquele tanto de coisa na boca do paciente, você ainda inventa mais um ar na boca dele, dá uma confusão. Então, basta pedir para ele respirar pelo nariz. E aí, gente, de novo, como a questão de fotos é muito desconfortável, você precisa estar com tudo pronto. E aí, na hora que você for tirar a foto, é a hora que você coloca o espelho. Para esse espelho não ficar muito tempo na boca do paciente. Quanto mais tempo fica na boca dele, mais ânsia de vômito ele tem, mais incômodo ele tem, tá? Sem falar que os afastadores também, que acabam incomodando mais. Então, quando a gente for fazer uma foto oclusal, se você não tiver nenhuma luz, você precisa desligar o flash do seu telefone. Ele precisa estar sem flash, porque eu vou estar tirando foto do espelho, né? Senão vai refletir o flash. Mas, se você estiver utilizando a luz, aí você vai, o ideal é que fique com a luz mesmo, que aí você vai iluminar muito lá, tá? Uma outra coisa também que eu já percebi, principalmente com os alunos, né, que eu vejo quando está começando, que está realmente aprendendo, é que com o afastador, eles preferem tirar a foto sem afastador, porque o paciente ele consegue abrir mais a boca, né? Mas qual que é o erro? Eles tentam tirar a foto oclusal com isso aqui, com o spandex. Com isso aqui, o paciente ele não consegue abrir a boca no seu máximo, né? E aí eles falam, bom, eu não tenho outro, eu vou tirar a foto então com o que eu tenho. Eu vou pedir o paciente para poder fazer a foto sem o afastador. Quando eu faço sem o afastador, olha só, aqui nessa foto eu estou utilizando, isso aqui é a foto original, tá? Eu estou utilizando a foto, o afastador modificado, que é esse aqui cortadinho, né? Então fica aquela coisa horrorosa ali. Mas é muito mais fácil de fazer. Então eu tenho uma foto oclusal aqui e essas duas aqui estão sem luzes, né? Agora, observem que nessa foto, como eu tenho um afastador, eu consigo ver incisal, né? Eu consigo ver a vestibular dos dentes aqui com facilidade. Nessa foto aqui, como eu não tenho um afastador, olha só como o lábio, ele tampa. Olha o canino aqui, os premolares não, os molares descidos aqui, como eles foram tampados por conta do lábio, né? Isso aqui, se eu não me engano, foi um paciente que eu não consegui tirar foto de jeito nenhum. O máximo que eu consegui foi esse aqui. Então, é melhor ter esse aqui do que não ter nada, né? Mas aí depois, isso aqui foi no começo, tudo mais, depois eu consegui já condicionar os meus pacientes para eu poder conseguir tirar foto. Hoje em dia eu consigo tirar foto de todos os pacientes, tá? É só criança mesmo, que às vezes não quer nem olhar para mim, que aí eu não consigo tirar. Mas normalmente eu consigo tirar foto. Então, sempre, foto oclusal, a gente vai ter que ter afastador. Ou afastador oclusal, ou esse aqui modificado, certo? Como que a gente vai fazer essa foto? A gente vai colocar esse afastador. Então, esse afastador aqui, ó, eu coloco ele aqui no lábio, ó. Pra ele afastar o lábio, tá vendo? E quando eu for tirar a foto, que eu for afastar, eu tenho que jogar pra cima, ó. Não é pra fora. Se eu for ir pra fora, o afastador ele sai. Então eu coloco lá no fundo do sulco e jogo pra cima. Só que se jogar pra cima, ele é muito pouquinho, tá? Às vezes eu jogo um pouquinho pra cima e coloco pra trás, ó. Se eu colocar muito pra trás, ele escorrega e sai.
Se eu colocar muito pra cima, eu machuco muito o paciente. Então, o afastador é só um afastador de lado mesmo, né? Se você puder afastar muito não, porque acaba machucando. E quando a gente vai tirar foto, a gente quer sair afastando tudo para poder enxergar melhor. A gente tem que pensar que tá machucando o paciente. E tem uns pacientes que grudam na sua mão falando que tá machucando, tá? Então, você coloca o afastador assim, ó. Colocou, fundo de sulco, arrasta pra cima um pouquinho e aí vai fazer isso aqui também, ó. É tudo muito pouco, ó. Se eu fizer muito, o afastador escorrega. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar o afastador e o espelho na boca do paciente. Então funciona mais ou menos assim, ó. Observem que o espelho. Coloquei o afastador, eu coloco o espelho na boca do paciente e aí na hora que eu for tirar a foto, eu não fico muito movimentando a questão da câmera, tá? Eu fico movimentando mais o espelho. O espelho, normalmente, eu vou apoiar lá em Molares, ó. E viro ele assim, ó. No que eu viro ele assim, eu consigo ter um espaço para eu poder conseguir tirar essa foto. Como que eu faço essa foto? O paciente continua na cadeira, bonitinho. Eu também não consigo fazer sozinha, minha secretária que vem. Por quê? Porque eu que seguro os afastadores. Se você observar em alguns cursos que eu já vi, principalmente quando você tem um estúdio de fotografia e tudo mais, quem faz isso é o próprio paciente. Então você pode orientar ele a fazer isso, tá? Como eu não tenho, eu faço tudo na cadeira, eu mesmo eu consigo posicionar. Então, eu coloco o afastador lá e eu coloco o espelho. E aí, a minha secretária, ela tá aqui atrás, ó, em 12 horas do paciente, tá? Eu peço o paciente para levantar bem a cabeça, pois a secretária está aqui atrás, em 12 horas, e aí eu vou e posiciono. Então, essa foto, essa parte aqui, ó, ela tá aqui por cima, ó, e ela vai tirar a foto aqui no espelho. Só que eu que estou posicionando o espelho, eu estou vendo tanto o espelho quanto a imagem do celular aqui. Então ela tá aqui posicionadinha, paradinha. Eu só movimento um pouquinho assim, ó, a questão do espelho para eu poder conseguir tirar a foto, tá? E aí fica uma foto bacana. Onde que eu vou focar? Onde que eu vou prestar atenção? No palato aqui do paciente, certo? Então, isso aqui, ó, é a hora que posiciona, porque se eu tiver muito para fora, muito para dentro, eu vou conseguir enxergar mais a vestibular ou menos a vestibular. E para isso, quando eu for tirar esse tipo de foto, eu preciso enxergar a vestibular aqui, mas não tanto. Se eu inclinar demais esse espelho assim, ó, ou eu vou enxergar muito essa vestibular, ou eu vou enxergar muito a palatina. E o que eu quero, a referência que eu preciso ter é das incisais, né? Aqui, ó, principalmente aqui das incisais. Se eu inclinar muito, eu não quero ver muito o vestibular, eu quero ver pouco o vestibular. Que aí significa que eu vou estar com o meu telefone paralelo à superfície oclusal, certo? Então, isso aqui é uma foto que eu fiz tradicional, né? Outra coisa que você tem que pensar é, de novo, acho que eu já até falei, mas vou repetir. Como o paciente, como incomoda muito, sua secretária já tem que estar aqui pronta com a foto, bonitinha com a foto, e aí na hora que ela estiver pronto aqui, o paciente abre a boca, você coloca tudo que tem que colocar, posicionou e tirou a foto. Não está conseguindo tirar a foto, tá ruim, tira o espelho da boca do paciente, tira o afastador, pede para ele respirar um pouco, né, descansar um pouquinho e aí a gente tentar de novo, tá? Nem que você precisa fazer isso várias vezes. O que você não pode ficar fazendo é lá 1 hora na boca do paciente ajustando tudo, porque isso incomoda muito. Só de falar para vocês aqui de colocar o afastador já me incomodou, tá? Então, a foto ficou ruim, você não tá conseguindo tirar, tá ruim? Tira, deixa o paciente respirar, coloca de novo. Não tá conseguindo ainda? Tira, deixa o paciente respirar, coloca de novo, tá? Então, essa aqui foi a foto que eu fiz. E aí depois, na hora que a gente for cortar, é a mesma foto, tá? Então a gente vai cortar. Perceba que a foto, ela tá inclinada, né? Ela tá desalinhada. Então aí na hora que eu fui cortar, eu fui e alinhei ali o plano cruzal, tá? O plano cruzal não, né? O arco aqui, que ele tava torto, ele tava beirando pro lado de cá. Então eu deixei ele aqui, ajustei e aí cortei. Então percebem como que o afastador, o cruzal, né? Esse aqui, ó, como ele deixa a foto bonita. E aí uma coisa que a gente tem que pensar também é que se eu estou tirando foto do espelho, eu preciso espelhar essa foto novamente, porque senão eu vou ter confusão de dente. Então aqui, ó, esse aqui é um dente 17, né?
Mas aqui na foto ele virou um 27. Então, se eu não espelhar essa foto no momento da edição, isso vai me confundir, né? Então, eu preciso espelhar. Olha aqui que eu falei para vocês, as marcas aqui, ó. Isso aqui não é do dente do paciente, isso aqui são os arranhões que eu tenho no espelho. E aí acaba deixando essa foto assim um pouco feinha, mas arranhada. Então, cuide do seu espelho para não poder ficar arranhado, tá? Como eu falei, as fotos oclusais, elas são as mais chatinhas de fazer, né? Então, para a gente poder fazer aqui a superior, tanto inferior, eu sozinha não consigo fazer, aí a minha secretária já que posiciona. Então, ela já fica em cima do paciente ali, já ajeitando tudo, enquanto eu já estou colocando, para poder ficar menos tempo com o afastador e com o espelho na boca do paciente, né? Então, aqui eu estou utilizando o espelho que tem o soprador, então não vai ficar embaçando, né? E ali ela vai disparar a foto. Ao mesmo tempo em que eu vejo dentro da boca, eu vejo também na tela do telefone. Aqui eu deixei de propósito porque eu não consegui tirar de primeira, né? A gente não estava acertando ali o foco do telefone. Então eu peço para o paciente para dar uma respirada, tiro tudo, ele engole, né? Dá uma respirada ali para a gente poder tentar de novo. Se você ficar tentando ali várias vezes dentro da boca do paciente sem dar um respiro para ele, dificilmente você vai conseguir fazer uma foto boa, tá? Então aí da segunda vez a gente já fez uma foto decente. Agora, a foto oclusal inferior é a pior, tá? Por quê? Porque agora a gente tem uma língua no meio, né? E a língua, ela atrapalha um pouco. Por quê? Alguns pacientes, principalmente os pacientes que abrem bastante a boca, normalmente esses pacientes tendem, né, a jogar a língua para trás, de retrair a língua. E na hora que você coloca o espelho, só o fato de você colocar alguma coisa na boca, eles já tentam retrair essa língua. Então, o ideal, quando a gente for fazer a fotografia, é que a gente coloque o espelho por debaixo da língua, que a gente levante e empurre essa língua para trás. E aí você precisa explicar para o paciente, olha, incomoda um pouquinho, eu vou empurrar a sua língua e tudo mais. Mas não são todos os pacientes que a gente consegue fazer isso, né? Tem alguns pacientes que ficam ali brigando com você, a língua fica esparramada na boca, e aí você tenta... eu sempre tento colocar a língua para trás, né? Se eu não conseguir, eu faço com o que eu tenho ali mesmo. Se eu vou conseguir enxergar o que eu quero, já tá ótimo. Então, por exemplo, esse paciente aqui, a gente não utilizou o afastador, tá vendo? Se eu não utilizo um afastador aqui, olha o lábio aqui que tampou todos os dentes. Eu não consigo ver nada aqui nos dentes anteriores. Então, eu preciso utilizar um afastador, né? O afastador oclusal ou modificado, né? Que a gente utiliza para oclusal. E eu preciso enxergar lá no fundo, né? Então, nessa foto aqui, por exemplo, eu não consegui afastar a língua do paciente, mas eu consegui ver dente aqui, o que eu queria ver. Aí vai depender muito do que você quiser ver. O ideal é que a gente afaste a língua do paciente. Então, seria isso aqui, ó. Você pede ao paciente para levantar a língua. Não vai dar para mostrar. Mas você tem que pedir ao paciente, você pede para ele levantar a língua e aí você coloca o afastador embaixo da língua, pede para ele relaxar para você empurrar. Qual que é a medida que você empurra? A medida que você consegue enxergar todos os molares aqui. Não são todos os pacientes, né? Que a gente consegue, mas o ideal mesmo no mundo ideal seria isso. Então, olha só, essa paciente aqui também, eu não consegui empurrar a língua, mas eu consegui enxergar todos os molares. Por quê? Porque ela retraiu a língua bastante, né? Então, para mim aqui, para o que eu queria ver, para um protocolo fotográfico aqui padrão, para mim, principalmente do ortodontista, para mim aqui já tá excelente, tá? Mas o ideal é que esse espelho fosse debaixo da língua dela mesma. E aí, de novo, a gente vai focar onde agora? A gente vai focar em assoalho bucal, tá? Então, a gente vai prestar atenção em assoalho bucal. Nesse momento agora, para poder tirar foto, a minha secretária ela vai vir aqui em 8 horas, né? Ela já passa para frente. Então, ela fica de um lado da cadeira e eu fico do outro da cadeira. Então, eu peço bastante para o paciente levantar a cabeça. Ela já está aqui posicionada, certinha. E aí eu vou, coloco o afastador, coloco o espelho. Na hora que eu peço ao paciente para poder... na hora que eu coloco tudo, é a hora que ela já coloca. Tem um detalhe que é muito importante e que favorece muito, tá? Você foi lá, posicionou tudo na boca, tirou a foto. E ela já tá aqui, ó, só com o dedinho, só tirando a foto aqui, tá? Ela tá posicionada bonitinho. O que acontece? Às vezes, quando você coloca o espelho ali, o afastador, o paciente ele não abre tanto a boca, né? Ele vai fechando com o tempo. Aí você foi e tirou a foto que você queria. Para você tentar tirar uma foto mais bacana ainda, quando você tá lá posicionada, sua secretária tá ali com o telefone bonitinho, só para apertar um botãozinho, o que você fala pro paciente? Você fala assim, abre só mais um pouquinho.
Esse só mais um pouquinho que ele vai abrir às vezes por 1 segundo. Ele abre um pouquinho a boca, mas já fecha logo muito rápido. Só que quando você fala assim, abre só mais um pouquinho, sua secretária tá esperta. No que ele abriu mais um pouquinho, ela tira a foto. E aí a gente consegue uma foto, às vezes uma foto melhor do que a gente tirou antes ali, tá? Mas para isso você precisa estar bem posicionada, porque se você pedir para ele abrir a boca e for fazer tudo ainda, você não vai conseguir tirar a foto, tá? Principalmente a inferior. Você está empurrando a língua, tem que ser muito rápido. Então você posiciona tudo, fica pronto só para apertar o botão de disparar a foto. E aí, nessa foto, a gente tem aqui a foto agora editada, né? Então, a mesma coisa da oclusal. A gente vira a foto, corta. Se ela estiver torta, a gente posiciona, né? E aí corta a foto aqui para poder fazer uma foto e espelha ela. Se não espelhar, vocês vão fazer confusão com a questão do dente. Então, sempre a gente tem que ter um protocolo ali e tal, de edição de fotos dos pacientes, já tudo cortadinho, para na hora que a gente for trabalhar, a gente já fica trabalhando aquelas fotos na posição correta, né? Se está espelhada ou não. Então, essa aqui, a minha foto, ela não ficou muito boa, ela ficou um pouco embaçada e com os riscos aqui do espelho. Aqui, então, eu tenho as duas fotos, né? As duas fotos oclusais. Então, a foto oclusal superior, eu sempre posiciono ela para cima e a foto oclusal inferior, eu posiciono ela para baixo. Lembrando sempre que ela tem que estar espelhada, porque a gente tirou foto do espelho, certo? E de todas as fotos, sem dúvida, a oclusão inferior é a pior de fazer, né? Por conta da língua. Então, o ideal é que a gente coloque o espelho abaixo da língua do paciente e empurre essa língua. Mas não são todos os pacientes que a gente consegue fazer isso. E aqui segue o mesmo princípio, né? Quanto menos tempo a gente ficar com as coisas dentro da boca do paciente, é melhor para a gente poder fazer a foto. Então, ajusta bem, vou até voltar aqui, já deixa aqui tudo no jeito ali, né? Para poder posicionar a câmera, ficar pronto para disparar. E aí a gente consegue fazer. Nessa daqui, por exemplo, eu não estava conseguindo muito bem tirar, a paciente estava fechando a boca. Então, minha secretária já estava ali no jeito, e aí quando eu tirei uma foto, quando eu achei que a foto estava boa, eu pedi para ela abrir só mais um pouquinho, porque aquele milímetro que ela abre ali, que ela faz rapidinho e fecha, no que ela abre o máximo ali eu consigo captar a foto, tá? Então, por isso que o telefone ele tem que estar no jeito para a gente poder conseguir tirar a foto e ficar uma boa foto. Ó, eu tô aqui agora na galeria do telefone com as fotos que eu acabei de tirar, né, da paciente. Então, vamos editar todas as fotos. Vamos começar, então, pelo sorriso frontal. Então, eu vou em editar. A edição que eu vou fazer é somente corte, inclinação e tudo mais. Não vou mexer com brilho, com contraste, com cor, nada disso. Então, primeiro, eu gosto de vir e cortar a foto, né? Vou girar a foto primeiro e depois eu vou cortar. Eu gosto só de dar o zoom aqui, ó, para manter essa proporção que já tem. Mas eu posso também fazer de forma livre ou escolher aqui a proporção que eu quero, né? Então, por exemplo, se eu quero quadrado, se eu quero, por exemplo, pro Instagram, né? Pro Stories, enfim, né? Se eu quero colocar vertical, horizontal, tudo mais. Então, eu vou manter o mesmo padrão das fotos aqui, tá? Que eu gosto desse aqui. Então, primeiro, eu vou girar a foto. Aí eu dou um zoom maior aqui só para poder conseguir enxergar melhor e vou mexer na inclinação. Então, eu utilizo essas linhas aqui, ó, para poder me ajudar. Porque aqui agora eu vou usar o plano oclusal para poder fazer esse recorte, né? Para poder mudar essa inclinação. Aí eu vou dar um zoom melhor aqui para eu poder ver o sorriso aqui da paciente, ó. Pronto. Aqui eu já tenho uma foto cortada. Agora, a gente vai para o sorriso lateral. Então, vamos aqui primeiro pro direito. Eu vou mudar aqui, vou girar, vou mudar a inclinação um pouco, e aí vou dar o zoom que vai fazer o corte, ó. Então, percebam que eu venho no canino e aparece um pouquinho do lateral lá, tá? Claro que não são todos os pacientes que a gente consegue isso, mas é uma referência que a gente tem, né? Pra gente poder conseguir padronizar as fotos. Então, do lado esquerdo agora, eu vou girar novamente, vou mudar a inclinação aqui, uso as linhas como referência e vou dar o zoom para eu poder fazer o corte. Esse aqui, ó, eu poderia ter inclinado um pouco mais para poder aparecer um pouquinho mais o lateral dela aqui, ó. Mas apareceu, não, apareceu, talvez apareceria e o bracket tampou, né? Não sei. Beleza. Agora a gente vai fazer a foto frontal, né, de oclusão. Então, eu vou editar,
vou girar, né? Eu gosto de girar primeiro. Girei, vou mexer na inclinação e depois eu vou vir e vou dar o zoom para poder fazer o corte. Olha só, como eu gosto dessa proporção, acaba que fica aparecendo aqui o afastador, né? Se você quer tirar esse afastador de vez, aí a gente vai no modo manual, que eu só quero ver dente aqui, e aí corta sem o afastador, tá? Agora a gente vai pro lateral direito, ó. Então, vamos editar, em recortar, e aqui vai na opção girar, que aí eu quero girar. Girei, eu vou mudar a inclinação, uso o plano oclusal aqui como referência, né? Então, tem as linhas para poder mudar. E aí, eu vou dar o zoom para poder cortar. Observem que nessa foto lateral aqui, não era para poder aparecer um incisivo lateral, né? Mas foi o máximo que eu consegui. De novo, a gente tem algumas referências, mas não são todos os pacientes que a gente consegue fazer bem fiel, né? Então, aqui, beleza. Aí, agora a gente vai cortar a lateral esquerda. Então, vou pegar essa daqui, ó. Vamos girar. Vou mexer na inclinação e vou dar o zoom. De novo, não quero que apareça esse lábio aqui que eu acho que tá feio. Aí eu venho e faço o corte aqui mais certinho. Vai depender pra onde que você quer usar. Esse aqui, ó, eu já consegui fazer uma boa foto, ó, porque eu peguei aqui a relação de molares e eu consegui pegar... na verdade, não, né? Sim, eu consegui pegar um pouquinho do incisivo central e não apareceu nada do incisivo lateral. Então, aqui que é a boa relação de fotos que a gente quer. Agora, a gente vai fazer a oclusal. Então, eu tenho aqui, ó, essa foto oclusal que eu tirei, né? Que vocês viram lá no vídeo. Então, eu vou em editar e vou recortar. Então, novamente, eu não preciso girar, porque ela já tá na posição certa aqui, porque é a superior, mas eu preciso inverter, espelhar, né? Porque a gente tá falando, a gente tirou foto do espelho. Espelhou, agora a gente vai fazer a inclinação. Então, aqui, eu vou usar essas linhas verticais como referência e vou utilizar a sutura palatina aqui, ó, como referência. Vou deixar essas linhas aqui, essa linha paralela à sutura. Depois disso, é que eu vou cortar, ó. Então, aqui vai ficar melhor para eu poder inclinar. Então, várias linhas, ó, eu vou deixar ela aqui paralela à sutura, né? Então, aqui eu vou cortar mais um pouquinho. Tá um pouquinho torta. Essa foto aqui não ficou legal, ó. Pode ser que o telefone aqui, ele tenha inclinado um pouco pro lado. Que ele tá mostrando mais de um lado do que do outro. Se eu quero tirar isso aqui, ó, vamos tirar a proporção, eu vou cortar aqui mais um pouquinho, ó, pra tirar aqui o dente de cima, né? Não ficou uma excelente foto, mas é uma foto que eu consigo já começar a trabalhar aqui, né? É uma paciente que não abre tanta boca. Agora, no inferior, olha só. Essa foi a foto que a gente teve, né? Então, eu vou editar. Vou primeiro girar, porque aqui eu tenho que girar essa foto. Então, como é inferior, ele vai ficar assim, né? Assim, o arco. Vou espelhar. E aí, agora eu vou mudar aqui de novo. Aqui, eu já vou usar o freio lingual aqui, ó, como referência, né? Então, eu vou colocar o freio lingual paralelo aqui às linhas verticais. E aí, depois, eu vou recortar aqui no espelho, ó. Então, se eu deixar assim, fica aparecendo na parte ali onde que não tem espelho, aí a foto fica feia. Então, a gente corta bem aqui no espelho, ó. Dá pra eu poder subir um pouco mais. E pronto. Essa aqui já ficou uma foto boa, porque eu afastei bastante a língua dela. Apesar de não ter aparecido os molares aqui, mas ficou uma foto boa, né? Eu consegui ver as incisais, consegui ver tudo que eu queria. Nessa parte dos molares aqui, se eu quisesse ver mais específico, aí eu teria que fazer foto de dente a dente para eu poder enxergar melhor, né? E aí, é isso. Então, a gente tem, ó, todas as fotos aqui agora cortadas. Eu tenho aqui agora esse, eu vou deixar aqui para vocês, que é um template do Canva, né? Na verdade, eu vou deixar aqui. O que acontece? Eu tenho agora, eu recebi um paciente aqui, eu fiz todas essas fotografias. Como que eu vou arrumar essas fotos depois? Porque chega uma hora que fica aquele tanto de foto no telefone e eu não sei mais de quem que é. Então, todas as vezes que eu fiz um protocolo fotográfico, eu vou passar agora para o Canva aqui, nesse template aqui, que é o negócio mais simples do mundo, tá?
Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou disponibilizar aqui para deixar o negócio mais fácil para vocês. Então, todas aquelas fotos que a gente fez lá atrás, a gente vai colocar nesse template aqui, né? Então, todas as fotos do sorriso que a gente fez, as fotos intraorais que a gente fez e as duas oclusais, né? A gente vai colocar aqui. Ah, se por acaso eu fiz fotos, por exemplo, as fotos intraorais com a oclusão aberta, né? Aí a gente pode colocar mais fotos, enfim. Aqui é o basicão, você pode aproveitar ali e ir adicionando outras fotos. Você fez uma foto de um dente específico, você coloca ali para poder registrar. E aí você coloca a data, né, o nome do paciente e a data. Porque todas as vezes que você precisar consultar isso, você já tem ali todo o protocolo, né, todas as fotos que você precisa. Então, sei lá, eu vou fazer facetas no dente desse paciente. Vou colocar como, por exemplo, como ortodontista, eu sou ortodontista. É porque quando a gente fala de ortodontista, a gente pede a documentação, que a gente faz em radiologia e tudo mais, né? Mas vamos lá, eu quero fazer aqui. Fiz as fotos antes do paciente, antes de colocar o aparelho, preenchi todos esses quadradinhos aqui. Se eu tivesse algumas fotos adicionais, eu acrescentaria aqui, colocava o paciente e a data dele. Quando eu removi esse aparelho, eu vou e faço a mesma coisa. Eu faço todo o mesmo protocolo, padronizado, com os mesmos afastadores que eu utilizei, e aí eu vou e preencho. E aí eu tenho um documento de antes e depois do paciente com todas as fotos, tá? Então fica mais ou menos assim. Esse paciente aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, Dona Maria, no dia 2, que eu fiz esse protocolo aqui. Daqui a algum dia que eu fiz algum tratamento, eu quero refazer o protocolo para poder mostrar para o paciente o antes e depois, é só fazer isso aqui de novo. Então, eu fico tendo documentado, principalmente que é no Canva, eu fico tendo na nuvem. Então, eu acesso de qualquer lugar e eu consigo usar isso aqui para qualquer coisa que eu quiser. Claro, se o paciente tiver autorizado a publicação dessas fotos, né? Senão, vai ficar ali só para documento mesmo, sigiloso para você, certo? Então, eu acho que se você não sabe nunca tirar como fazer uma foto, já eu tenho que tirar a foto, fica ruim, fica escura, fica torta, não fica padronizada. Se você assistir, se você colocar em prática tudo que eu falei aqui, você vai conseguir tirar essas fotos padronizadas aqui, como eu mostrei para vocês, tá? Um detalhe importante que eu queria acrescentar, como essa aula ela foi feita especialmente para os meus alunos na faculdade, né? Futuros alunos e alunos passados e gente que já formou e tudo mais, eu queria só ressaltar a questão de fotografia. Quando a gente vai utilizar radiografia, foto de radiografia, quando a gente vai utilizar radiografia, hoje em dia a gente utiliza radiografia digital, então a gente já tem a radiografia no computador, né? Se eu quero fazer alguma apresentação, eu vou, por exemplo, na faculdade, que a gente apresenta seminários e coloca essa radiografia, eu já tenho esse documento no computador, né? Porque é digital, eu só acrescento ali na minha apresentação. Agora, quando você tem o raio-x analógico ainda, que você precisa revelar e tudo mais, e ter aquela radiografia física ali, às vezes você precisa tirar uma foto daquilo ali. E o que a gente costuma ver, principalmente em faculdade, é isso aqui que os alunos fazem. Eles pegam a radiografia, colocam lá no refletor da cadeira e tiram a foto. Isso, gente, é a pior forma que você tem de tirar foto de uma radiografia. E antes disso, antes de você fazer uma foto da radiografia, você precisa ter uma radiografia boa, né? Então, essa radiografia aqui, por exemplo, eu peguei uma foto da internet para poder demonstrar. A radiografia, ela tá ruim. Então, a radiografia, ela precisa ser lavada, ela não pode estar amarelada. Se ela estiver amarelada, significa que você não lavou direito. Então, a radiografia, ela precisa ter todo o processamento ali de forma adequada. Ela precisa ser uma radiografia de qualidade. E aí, agora, a gente vai tirar uma foto dessa radiografia. Como? Utilizando o negatoscópio, né? Que é aquela bandejinha ou de parede, enfim, que é a luz que a gente coloca a radiografia para poder enxergar. Já eu não tenho negatoscópio, o que eu faço? Você pode pegar a tela do computador, colocar uma tela em branco no computador, colocar essa radiografia lá, ou você pode pegar a própria tela do telefone, coloca uma tela em branco, coloca a radiografia, principalmente se for pré-cal, que é pequenininha, coloca a radiografia e aí sim tira a foto, tá? Mas digamos que você, e aí vai valer para as outras coisas também, valer para uma foto boa que você fez. Digamos que você fez essa radiografia, tá? Vamos editar essa foto. Ou que você fez aqui usando o negatoscópio no celular. Vamos editar essa foto. Não vamos utilizar essa foto se for para rede social, se for para apresentação de trabalho, enfim, qualquer coisa. Edita a foto. Porque desse jeito fica muito ruim. Então, olha só a diferença de uma radiografia para outra.
o que eu fiz aqui? Eu peguei essa mesma foto aqui, que eu peguei na internet para poder mostrar, essa mesma foto, e aí eu recortei ela bonitinho, coloquei ela, né, porque se vocês repararem aqui, essa parte aqui é inferior, que ela estava de cabeça para baixo, né? Então, posicionei ela direitinho, cortei e coloquei preto e branco. Não deixa essa foto azulada não, que fica muito feio. Então, coloca ela preto e branco, porque uma radiografia ela é preto e branco, né? Radiolúcido e radiopaco. Então, coloca ela desse jeito aqui. E aí, você pode ajustar a questão de brilho, de contraste, para você conseguir enxergar melhor o que você quer ver na radiografia, tá? Então, relembrando, processamento de radiografia, o ideal mesmo, radiografia digital, não tem. Então, o processamento de radiografia tem que estar excelente, a radiografia tem que estar muito boa, e aí, para poder fotografar essa radiografia, a gente vai utilizar um negatoscópio ou uma tela em branco do computador, uma tela em branco de um tablet, uma tela em branco de um celular. E aí, depois que a gente fotografou, a gente ainda vai editar essa foto, cortando ela bonitinho e colocando ela preto e branco, tá? Então é isso. Espero ter ajudado vocês até aqui. Eu acho que se você, assim como eu, que não entendo muito de fotografia, né? Se me dá uma câmera na mão, se me falar questões técnicas de fotografia, né? Eu não vou saber te explicar, não vou saber nada. Sou muito leiga em relação à fotografia. Mas se você for como eu e quer ter boas fotos no consultório, assiste essa aula 300 mil vezes, se for necessário, e coloque em prática que você vai sim conseguir colocar, que você vai sim conseguir fazer boas fotos no seu consultório, fotos de qualidade e padronizadas, tá? Espero ter ajudado vocês.